pelo jeito, as tropas ucranianas começaram um recuo na região de Kurakhov. Vamos mostrar daqui a pouco sobre isso. Vamos também falar sobre mais um depósito de petróleo russo pega fogo. Vamos falar também o que está acontecendo em Kherson, bombardeio em Kherson. Uma grande mudança tá na região de Kharkiv. E um dos principais atores para isso é o rio Oskol, que inclusive teve uma pequena aldeia, tá, conquistada pelos russos, né, confirmada de que foi conquistada pelos russos também numa outra frente, tá, numa frente já próxima entre Pokrovsk e Kurakhov, também teve uma outra aldeia conquistada pelos russos. Isso e muito mais vamos falar agora. Vamos lá. O que ocorre? Nas últimas horas, lembrando que hoje, 5/2/2025, então, nas últimas horas, tivemos alguns ataques importantes, né? Basicamente, a nível de bombardeios específicos no fronte, como sempre tem ocorrido, virou padrão russo, né? E, no caso do lado ucraniano, ataque a um depósito, refinaria, sempre é assim, né? Padrão. Lembrando que os ucranianos não estão utilizando os mísseis da OTAN, né? Como, por exemplo, o Storm Shadow, ou o ataque MS, enfim, não está sendo utilizado o drone, tá? Então vamos lá, por partes. O que eu tô achando estranho, outros seguidores já comentaram a mesma coisa, é que já se sabe o modus operandi. Inclusive eu vou gravar um vídeo só falando sobre, deixa até pronto aqui, ataques às refinarias. O que é estranho é que, tudo bem, alguns ataques ocorrem com míssil. Então existe já uma sofisticação na defesa. Agora, com drones, tá, que são os últimos ataques recorrentes ucranianos, basicamente nas mesmas áreas. Tá? Então, o que está acontecendo? E é estranho, tá? E esse tipo de ataque, evidentemente, não o ataque, mas a não defesa efetiva, né? Apesar que em alguns locais os russos já conseguiram implementar alguma defesa, mas não em toda ela. E é isso que nós vamos tentar entender, tá? Em outro vídeo, onde eu vou falar com mais detalhes sobre isso. Mas é só chamar a atenção, então, que ocorreu nessa região que eu estou falando aqui, né? Dentro da região de Krasnodar Krai, que é dentro desse setor. Vou mostrar aqui uma imagem do ocorrido, né, de um depósito de petróleo, tá? Que ocorreu então nessa região, vou mostrar até a região aqui, ó, no mapa, aqui, dentro dessa região de Krasnodar, próximo a Rostov, né, relativamente próximo a Rostov. Lembrando que em Rostov é onde recebeu o maior número de ataques, e os ucranianos então optaram em um ataque aqui nessa região, tá bom? O que mais que nós temos de informe? Já mostrando aqui no mapa, tá? Vamos começar pelas aldeias. Já está na sequência aqui. Novolinsk, né? Lá na região de Kharkiv, bem acima, ali nessa região bem difícil, por sinal, em que temos o rio Oskol passando aqui nessa região. Vou mostrar aqui no outro mapa, tá? Deixa eu só ver se eu consigo ligar. Eu acho que eu tô aqui. Então, isso aqui é o rio Oskil ou Oskol, tá? E essa Novolinsk foi essa região que foi conquistada. Se você observar bem, cadê a parte urbana? É só isso mesmo aqui, ó. Então são essas pequenas casas aqui, essa aldeia, na realidade, né? Eles chamam de aldeia mesmo. E por que foi relativamente importante? É mais para uma questão mesmo de posição, tá? Da localização, por terem conseguido atravessar o rio Oskol. É mais uma questão de uma conquista importante por conseguirem atravessar o rio. É mais por isso. E por que também está sendo considerado como algo importante, tá? É que os russos, de certa forma, que conseguiram aqui e estão conseguindo em outras regiões atravessar o rio Oskol, tá? Toda essas ideias de como conseguiram fazer essa movimentação
com certeza vai ser útil quando os russos chegarem a regiões como, por exemplo, Zaporízia, Dnipro, tá? Ou chegar em outras regiões mais ao sul, como, por exemplo, aqui, ó, bem mais aqui, como o caso de Kherson, que é cercada por, tem pequenas ilhas, cercada pelo rio, né? Não cercada, mas enfim, protegida pelo rio. E essas tentativas via rio, né, e conseguir avançar, mesmo que seja um rio bem mais estreito do que o rio de Dnipro, né, bem diferente. O terreno também aqui é diferente, mas é uma pequena vitória, digamos assim, para entender como é que funciona essa questão, né? Então, aqui, não sei se tem a agricultura aqui nesse momento, né, nessas imagens de satélite, mas essas falhas normalmente são causadas ou podem ter sido causadas por mineração antiga e coisas do tipo. Mas tem a ver com pequenas falhas que é até raro encontrar no solo ucraniano, né, na superfície ucraniana, tantas falhas assim. Outro local, outra localidade que teve presença russa e, no caso, conquista russa, digamos assim, é essa região aqui, essa pequena região de Baranivka, tá? Também um pequeno, uma aldeia também, que foi conquistada. Então, deixa eu ver se eu tenho uma outra imagem fica melhor. Por aqui, Baranivka, aqui. E também, se a gente olhar por imagens de satélite, então, no caso aqui tá pelo Deep State, são algumas casas, tá? E assim, por isso que eu nem coloquei como principal tema de capa. Então foi um avanço, digamos, foi a confirmação desse avanço dos russos, que se formos olhar, na realidade, pertence ao fronte Pokrovsky. Eu até disse que pertencia ao outro fronte mais acima, mas na realidade pertence ao fronte Pokrovsky. Ó, aqui está Vozdvizenka, aqui está o retorno que está cortando suprimentos para Mirnorad, tá? Aqui está Mirnorad e aqui Pokrovsk, tá? Então esse avanço ocorreu naquela região ali. Essa região ainda finalzinha, mas ainda pertencendo, digamos assim, podemos dizer, dentro desse conceito de Pokrovsk, né? Que mais que nós tivemos? Tivemos também um ataque de drones nessa região de Antonivka, tá? Beirão do rio aqui, Antonivka, próximo a Kherson. Uma pessoa se feriu, e uma pessoa foi morta, melhor dizendo, e algumas se feriram, cerca de 7 a 8 pessoas, tá? O que mais que nós temos importante aqui dentro dos avanços, em termos de avanços, tem a questão que eu trouxe, que é mais acima, deixa eu ver, por aqui pelo Deep State fica melhor, por ter imagens mesmo de baixa resolução, mas que é imagem de satélite. Vou mostrar aqui uma outra imagem também, tirar o zoom, tirar o zoom. A imagem é o seguinte, é o rio Oskol, né, que é esse rio aqui. O que que ocorre? Essa é uma região, lógico que ele segue aqui pela Rússia, mas eu só fiz um contorno bem grosseiro, rapidinho, só para você entender. Então, essa região mais acima, que onde ocorreu a presença, né, a conquista lá daquela pequena aldeia, e ele sai serpenteando várias regiões, e perceba que isso é um empecilho, de certa forma, de um certo avanço. É tanto ó, que essa parte aqui, meu avermelhada, são regiões de presença russa e de conquista russa. Então, os russos têm conseguido, com uma certa dificuldade, mas avançar pelo rio Oskol, tá? Em alguns trechos. E qual é a grande questão para buscar Kupiansk? É exatamente conseguir atravessar o rio em alguns trechos aqui, com algumas tropas, para iniciar o cerco a Kupiansk. Tá relativamente bem perto, tá? Então, o rio Oskol hoje tem essa importância, porque em várias localidades ele é meio quem está delimitando tudo isso, tá? Ele aqui se encontra com outro rio que vai descendo, tá? Então, tá aí
algo relativamente interessante, tá, sobre essa questão, que é um terreno extremamente lento o avanço, né, bem lento o processo de avanço da região. O que mais que nós temos? Deixa eu ver aqui nos informes. Teve os ataques de drones russos, né? Foram 57 ao todo, né? Nessa região aqui, a defesa funcionou maior, né? Ou melhor quantidade. Aqui nessa região de Cherkassy, então, e de Kremenchuk, né? Foram cerca de 57 UAVs na região, mas um dos alvos foi aqui, outro alvo foi aqui também, ó. Aqui essa região de Kiev mesmo. E aí 57 drones foram abatidos e, evidentemente, quantos foram lançados? Os ucranianos não citam exatamente qual foi essa quantidade, né, que ocorreu, de fato, na região. Dando uma passada pelo Strana Today, um jornal ucraniano, que eles até relativamente trazem notícias minuto a minuto do que está ocorrendo, né? Ele está comentando aqui em Kharkiv, né, chegada de Shahed, né, de drones Shahed à noite, no distrito de Saltovsk, causando um certo estrago, né, danificando. E aí tem o caso do governador de Krasnodar, né, que é aquela região russa que foi atingida com que é um depósito de petróleo, né, que foi atingido, trazendo a notícia. Já comentei. É outra imagem aqui mostrando o fato. Deixa eu ver se vai ter a explosão. Eu nem vi esse vídeo ainda. Se vai mostrar. Ah, caindo aqui. Dá para ver claramente no finalzinho ele caindo aqui. E aí tem informe de mapa, que é isso que eu tinha comentado sobre o rio Oskol, né, dessa região de Kharkiv. A questão importante do avanço russo em alguns trechos, pequenos trechos, rumo ao rio, né, na margem direita, tentando buscar a margem esquerda, porque vai ser importante para fazer o cerco a Kupiansk, né, que foi o que eu falei aqui, está comentando exatamente isso. Tá falando aqui do que ocorreu, o estrago que ocorreu lá em Kharkiv, em algumas áreas, ó, um dos prédios, um prédio histórico, pelo que eu estava vendo, né, foi atingido, ou houve desvio, não sei exatamente, né, não. Na região de Dnipropetrovsk, que ficou temporariamente sem abastecimento de água devido a uma queda de energia. Tem ocorrido muitas quedas de energia, tá, em toda a Ucrânia, principalmente do lado oeste. Tem se relatado muitos casos, até desligamento programado de energia, tá? Muitos mesmo têm ocorrido. Os russos capturaram outra cabeça de ponte, como eles chamam, né? Na margem direita do rio Oskol, na região de Kharkiv, que é exatamente essa região lá que eu mostrei agora há pouco, lá da pequena aldeia que foi conquistada, né? Não considero nem que foi uma... Hoje, lembrando que hoje é o dia 1078. Sim, nem considero que é uma vila mesmo, que realmente é um pequeno trechozinho, pequenininho, beleza? Então, basicamente, em termos de resumo, no fronte, foi isso que ocorreu, evidentemente, áreas sempre com conflitos, né? Todos os trechos. Quando eu falo novidade, sem muita grande novidade, mas é o padrão russo de ter tido ataque aéreo, né? Dessa região aqui, né? Teve ataques aéreos aqui bem mais próximo à Bargem, né? Em Kherson. Temos o que mais aqui? Em termos de bombardeio, também ocorrendo aqui nessa outra região, tá? E tem ocorrido esporadicamente em todo esse trecho, a partir daqui de Zaporizhia até lá em cima, bombardeio constante, né? Aqui próximo a Kurakov. O que é que ocorre? Vamos lá, falar aqui sobre o caso ucraniano, né? Os ucranianos estão recuando bastante, tá? Estão saindo dessa linha daqui e estão tendo que recuar para Constantinopla, né? Ou Constantinópio, como queira chamar, depende da tradução quando você faz. Constantinópio, que é essa região aqui, esse vilarejo, tá? Primeiro, nós temos Andrivka sendo cercada aqui. O Lakli é a única que, de fato, está sob ataque, né, dos dois lados, mas que ainda
tá meio que superando ainda, se aguentando. Dacne, teoricamente, já era para ter caído, não sei exatamente quem é o agrupamento que está aqui, que está mantendo ainda. É provável que os ursos estão apenas coordenando aqui a força, o limite da força, sem necessidade de fazer ataques mais frontais para não ter baixas, tá? Porque o cerco em si, à medida que você lança, né, faz alguns. Não precisa nem exatamente ser MLRS, né? Ser foguetes. Basta usar os autopropulsados, de uma forma geral, algum obuseiro qualquer tá fazendo essa movimentação, esse barulho do tipo, vocês estão cercados, estamos aqui, e avançando gradativamente já causa um recuo natural dos soldados. Então não tem necessidade de estar um corpo a corpo sempre, né? Principalmente aqui nessa região. Então tem informes chegando dos dois lados, tanto do lado ucraniano como do lado russo, que todo esse trecho aqui, ó, toda essa grande coluna que vai de Dacne, inclusive essa coluna que está sendo bem resistente, começou a fazer a retirada, tá? Tá fazendo retirada, tá morrendo soldados nessa retirada. Estão tentando fazer retirada para cá. E são várias etapas, né? O camarada conseguir sair daqui em retirada, chegar aqui em Ulacli, daqui em Ulacli ir para a próxima etapa, que é Constantinópio, e daqui ou vir para Andrífica fazer um recuo melhor, se entrincheirar ou se posicionar melhor aqui nessa parte final de Andrífica, tá? Então, basicamente, esse é o percurso que os ucranianos estão fazendo gradativamente. Perceba, então, que os russos começaram a bombardear já Constantinópio, estão chegando já realmente aqui nessa linha. Se a gente pegar outros mapas do Deep State, não mostra exatamente, ainda está como se os russos tivessem chegado aqui antes, evidentemente. Está mais ou menos assim, ó, um pouco antes, meio para cá, atrás. Né? No giro daqui da minha cabeça, tá? O limite russo. Mas o Live View Map mostra um pouquinho a mais, indicando exatamente que os russos estão fazendo incursões aqui e não estão encontrando resistência, tá? Então, o que é que pode ocorrer? Que é isso que eu já venho trazendo informações constantes. Pode ocorrer simplesmente do caldeirão se fechar. Né? Simplesmente o caldeirão se fechar. Quem tiver dentro, que aí começa a complicação, né? Vão fechando e o padrão do caldeirão vem ocorrendo. Esse é um padrão Sisk, o general Sisk, que agora não está mais no comando, está nas mãos de Drapat. Então Drapat pegou essa herança aqui de Sisk, tá? Drapat pegou essa pequena herança nada boa de tentar se sair. Drapat, que já conseguiu se sair no passado de um caldeirão russo, né? Ele com as tropas dele. Vamos ver agora se ele consegue, lógico, com poucas baixas, sair, mas sempre tem baixas. Vamos ver se agora os ucranianos conseguem sair desse caldeirão aqui de Kurakov, feito por Sisk. Depois eu vou gravar um vídeo, a teoria Sisk, né? Não é uma teoria minha, tá? São alguns ucranianos e russos militares que comentam os erros padrão no confronto de Sisk, né? O general ucraniano. Depois eu vou gravar um vídeo ao longo do dia sobre essa teoria, beleza? Mas basicamente é isso. Então, resumindo, os ucranianos estão recuando e vamos ver se eles conseguem ter menos baixa possível. Essa é a meta deles. E, enfim, e os russos vão avançando agora de forma mais lenta, porque não tem necessidade de fazer um avanço muito forte aqui, frontal, para ter só baixas.